Ele mentiu para a noiva, mentiu para os convidados, mas principalmente, mentiu para si mesmo. No dia do casamento, o nome que ele tentou apagar da história estava estampado na entrada do salão. E quando viu os olhos da própria mãe no fundo da cerimônia, ele percebeu que a verdade cobra, e cobra na frente de todo mundo. Ele mentiu no site do casamento. Disse que era órfão de mãe, que tinha sido criado por tutores, que tinha vencido sozinho. Mas a verdade estava viva, de pé, a menos de 30 quilômetros dali. Dona Célia, a mulher que passou fome para comprar os livros dele, que lavou o chão para pagar a faculdade, e que agora não tinha nem onde sentar no dia mais importante da vida do filho. Como alguém é capaz de esconder a própria mãe? Será que o sucesso realmente exige apagar as raízes? A resposta, por mais cruel que pareça, é, às vezes, sim, quando a vaidade grita mais alto que a gratidão. Lucas não era um monstro. Ele era, na verdade, o retrato de milhares de pessoas que, ao subir na vida, preferem dizer que nasceram em berço de ouro do que admitir que saíram da lama, e que alguém, com mãos calejadas, os empurrou para cima. Lucas sempre soube que não pertencia àquele mundo, mas também nunca aceitou pertencer ao mundo de onde veio. Tinha vergonha do barraco onde cresceu, dos sapatos furados da infância, do arroz com farinha no jantar. Quando conheceu Mariana, fina, culta, filha de um fazendeiro milionário, viu ali uma ponte para outra vida. Só havia um problema: Dona Célia. Simples, risonha, de fala arrastada, com cheiro de amaciante barato. Ela destoava de tudo. E Lucas, com medo do julgamento da nova família, tomou a decisão mais dura e covarde que alguém pode tomar: não incluir a própria mãe no convite. Nem no nome. Nem na memória. A primeira vez que Dona Célia soube do casamento foi por uma vizinha, que viu uma postagem no Instagram da noiva. Um vídeo com a legenda: Lucas e Mariana, o casal perfeito. Criados para se encontrar. Criados. Ela sentiu o chão sumir. Ué, e eu? Fui o que então? Pensou. No fundo, ela entendeu tudo. Mas, em vez de gritar, ela respirou fundo. Porque uma mãe que sofreu a vida toda sabe esperar. E o mundo ainda ia ouvir falar dela. De um jeito ou de outro. Dona Célia passou aquela tarde toda sentada na cadeira de balanço, no fundo do quintal. O rádio velho tocava baixo uma música que falava de tempo e saudade, enquanto ela mantinha o olhar fixo nas mãos. Mãos que um dia seguraram Lucas no colo, com febre, com medo, com fome. O telefone ao lado dela não tocava havia semanas. E naquele dia, ela tinha certeza de que não tocaria. O casamento estava marcado para o fim de semana. Se ele não ligou até agora, não ligaria mais. No entanto, ela não chorou. Também não amaldiçoou. Guardou a tristeza como quem embrulha um prato de comida para depois. O silêncio dela não era ausência de dor, era um tipo mais raro de força, aquele que não exige plateia, que não busca vingança. Dona Célia tinha um tipo de amor que não cobrava, não mendigava, não batia em porta trancada. Só que isso não queria dizer que ela ia aceitar ser apagada da história. Naquela mesma noite, ela fez algo que não fazia meses: pegou o ônibus pro centro da cidade. Levava na bolsa uma foto amarelada de Lucas ainda criança, de farda azul, sorrindo com os dois dentes da frente separados. Foi até um prédio antigo na Rua Augusta e subiu devagar, os joelhos reclamando a cada degrau. Parou no terceiro andar, respirou fundo e bateu na porta. Quem abriu foi Sandra, uma mulher de cabelos curtos, óculos escuros e uma energia que enchia a sala sem esforço. Já foi falando antes mesmo de Célia dizer qualquer coisa. Eu vi. Vi o vídeo. Vi o site. E eu tô com ódio. Dona Célia sorriu de leve, cansada, como quem diz: não precisa odiar por mim. Sentaram-se à mesa. Sandra serviu café. E escutou. Escutou como poucas pessoas sabem escutar. Porque só quem viveu na pele o que Célia viveu consegue entender o que significa ser apagada sem ter morrido. Sandra tinha sido patroa de Dona Célia por quase 10 anos. Foi ela quem emprestou dinheiro para Lucas fazer cursinho, quem mandava as roupas que a filha não usava mais, quem emprestava o carro quando era dia de prova no vestibular. Hoje, era dona de uma produtora de eventos e casada com uma empresária influente. E quando terminou de ouvir tudo, falou baixo, quase num sussurro: você não vai no casamento como mãe. Mas vai estar lá. E eles vão saber disso. Célia arregalou os olhos. Não entendi. Confia em mim.
Me deixa cuidar disso. Você me ensinou que às vezes a gente vence calada, mas firme. Agora é minha vez de retribuir. Na quinta-feira de manhã, o buffet do casamento foi trocado de última hora. A decoradora também. O espaço alugado recebeu uma reforma discreta, mas decisiva. Tudo sob novo contrato. Sandra mexeu nos bastidores sem alarde, usando outro nome, intermediários e uma empresa que ninguém ali conhecia. E o mais importante, pediu que em uma das colunas de entrada fosse fixada uma placa de metal, pequena, discreta, mas impossível de ignorar. Enquanto isso, Lucas ensaiava os votos com Mariana num jardim florido de um hotel 5 estrelas. Ele parecia nervoso, mas mais com o terno do que com a cerimônia em si. Mariana perguntava se ele havia resolvido a questão da mãe. Ele só respondeu: resolvido. Ela não vai. Nunca fez parte desse mundo. Lucas repetia isso para si como um mantra. Mas havia noites em que acordava com cheiro de feijão queimado, lembrança da infância no fogão a lenha. Nesses momentos, olhava o teto e se perguntava se estava certo. Mas logo espantava os pensamentos com frases prontas, como quem fecha uma porta rápido demais. Na sexta-feira, véspera do casamento, Sandra foi até Dona Célia com um envelope. Lá dentro, havia um ingresso simbólico, uma pulseira dourada e uma mensagem simples: você não precisa entrar pela porta da frente. Você é a dona do salão. Célia segurou aquilo nas mãos, e por alguns segundos, pareceu que ia rasgar. Mas não. Guardou de novo na bolsa e ficou em silêncio. À noite, antes de dormir, foi até a estante, pegou uma caixa de sapato cheia de lembranças e tirou um bilhete que Lucas havia escrito aos 9 anos. Mamãe, eu juro que um dia vou te dar uma casa com jardim. Te amo. Assinado, o homem da sua vida. Ela leu aquilo por longos minutos. Depois dobrou e devolveu a caixa. E então sorriu. Não era ironia, nem mágoa. Era uma saudade estranha de um menino que ainda vivia nela, mesmo que ele já não se lembrasse mais de quem foi. O sábado amanheceu abafado, o tipo de calor que parece avisar que o dia vai ferver, e não só por causa do clima. O casamento de Lucas e Mariana seria à tarde, num dos espaços mais luxuosos da região de Atibaia. A equipe da decoração chegava cedo, organizando flores brancas, cadeiras alinhadas, taças importadas, tudo impecável. Mas entre os detalhes minuciosos, um nome gravado em metal prateado surgia sutilmente na entrada do salão: Espaço Célia Maria. A placa não chamava atenção à primeira vista, mas os olhos treinados de Sandra sabiam que aquele era o primeiro acerto do dia. Não se tratava de humilhação, nem de ataque. Aquilo era presença. Silenciosa, elegante, definitiva. Uma assinatura onde tentaram apagar a história. Dentro do salão, Sandra coordenava discretamente o que havia modificado, desde a trilha sonora da entrada até os detalhes do cardápio. Ninguém ali sabia que era ela por trás de tudo. Usava outra equipe, outro nome fantasia, e ninguém da família da noiva tinha ideia de que a nova responsável por boa parte da cerimônia era a mulher que Lucas achava que nunca mais veria. Ela observava tudo com olhar clínico. Sabia onde colocar cada flor, cada luz, cada timing da cerimônia. Mas o que realmente a movia era outra coisa. Era o fato de estar ali, ajudando uma amiga a ser vista, mesmo quando o próprio filho preferiu não enxergá-la. E isso doía. Sandra via em Lucas um reflexo sombrio de tanta gente que, ao escalar os degraus da vida, esquecia de olhar para trás. Por volta das 15 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Fotógrafos se organizavam nas laterais. Carros de luxo se enfileiravam na entrada. Mariana surgiu vestida de branco, impecável, sorridente. A família dela parecia saída de uma revista. Todos cumprimentavam Lucas como se ele fosse um troféu a ser exibido. E ele se deixava levar, sorrindo sem alma. Quando viu o nome na entrada do salão, Lucas travou por um segundo. Parou diante da placa, leu devagar. Os olhos piscaram rápido. Espaço Célia Maria. Mariana, ao lado, nem notou. Ele fingiu que nada tinha acontecido. Respirou fundo, sorriu novamente. Mas por dentro, o passado começava a se infiltrar. Enquanto isso, Dona Célia ainda estava em casa. Vestia um conjunto azul marinho simples, mas limpo, passado. Os cabelos presos num coque. Tinha passado a manhã regando plantas e ouvindo a missa no rádio. Só pegou o ônibus depois das 4,
com a pulseira dourada na bolsa e um sapato que usava só em batizados e enterros. Ela não iria para se vingar. Não queria ser vista. Mas precisava estar lá. Não como mãe, não como coadjuvante, mas como testemunha do que ajudou a construir. Queria ver com os próprios olhos o homem que o menino dela tinha se tornado, e entender se ainda havia algo daquele garoto no olhar dele. Sandra a esperava perto da entrada de serviço. Elas se abraçaram sem dizer nada. Só mãos apertadas e olhos que se entendem sem precisar de palavras. Célia passou por entre as cortinas do salão e ficou ali, escondida, perto da equipe do som. Não seria notada. Mas estava onde precisava estar. A cerimônia começou. Músicos tocaram algo suave. Mariana entrou ao som de aplausos. Lucas esperava no altar, mas não conseguia parar de olhar para o fundo do salão. Era como se procurasse alguém, mesmo sem querer admitir. Cada vez que os olhos corriam pelos rostos, o nome na entrada voltava à cabeça. Espaço Célia Maria. Era impossível apagar aquilo da mente. Os votos começaram. Mariana falou com doçura, cheia de promessas e metáforas bonitas. Quando chegou a vez de Lucas, ele travou. As palavras que havia ensaiado sumiram. Olhou para frente, depois pro chão, depois pro céu. E então, por instinto, olhou pro lado. E viu. No canto da sala, entre as sombras e os cabos, dois olhos marejados o encaravam com doçura e dor. Dona Célia não fez gesto algum. Não acenou, não sorriu, não chamou. Só olhou. Firme. Presente. E ali, naquele segundo, Lucas entendeu tudo. O salão era dela. A vida dele era dela. E todo o resto era consequência do amor que ele tentou esconder. O salão inteiro mergulhou num silêncio estranho. Era como se o tempo tivesse parado logo após os olhos de Lucas se encontrarem com os de Dona Célia. O peso daquele olhar desmontou tudo que ele havia ensaiado. As palavras desapareceram. Mariana, do lado dele, sussurrou. Tá tudo bem? Lucas apenas assentiu, sem conseguir falar. Engoliu em seco. A voz tremia por dentro, mas ainda não saía. O celebrante, tentando conduzir a cerimônia, pediu que ele prosseguisse com os votos. Lucas puxou o ar devagar. Tentou lembrar das frases prontas. Mas, quando abriu a boca, foi outra coisa que saiu. Eu menti. O salão murmurou. Alguns convidados se entreolharam. Mariana franziu a testa. Eu menti para todos vocês, repetiu, agora com a voz mais firme. Eu menti para ela, disse, olhando para Mariana. Para vocês, continuou, olhando para os convidados. E, principalmente, para ela. E virou o rosto devagar, encarando o canto do salão. Todos seguiram o olhar de Lucas. A luz era baixa, mas bastou um foco passar por cima para que Dona Célia fosse vista. Estava de pé, em silêncio, com a bolsa no colo e os olhos marejados. As pessoas começaram a cochichar. Quem é ela? O que está acontecendo? Mariana sussurrou. Quem é essa mulher? Lucas respirou fundo, sentindo o rosto esquentar. Minha mãe. O salão explodiu em vozes. Era como se a cerimônia tivesse sido invadida por uma cena que ninguém esperava. Mariana deu um passo para trás. A mãe dela, sentada na primeira fila, murmurou isso é um absurdo. E, de repente, o glamour da ocasião ficou pequeno diante do peso da verdade. Essa mulher ali é Dona Célia. Ela me criou sozinha. Lavando banheiro, vendendo marmita. E eu. A voz falhou, eu tive vergonha. Vergonha do cheiro de sabão em pó, do chinelo de dedo, da marmita amassada. Eu queria tanto ser aceito por vocês que achei que esconder minha origem seria mais fácil do que honrá-la. O celebrante tentou retomar o controle da cerimônia, mas ninguém mais ouvia. Os olhos estavam todos voltados para aquela cena. Mariana parecia não saber se chorava ou gritava. Você disse que era órfão. Ela sussurrou, com raiva contida. Que não tinha família. Que foi criado por uma tia na Bahia. Lucas balançou a cabeça, envergonhado. Eu apaguei minha mãe da história para caber na vida de vocês. Sandra, do outro lado, assistia tudo com os olhos úmidos. Não por prazer no desmascaramento, mas por ver a verdade, finalmente, rompendo o verniz da mentira. E Dona Célia permanecia ali, imóvel, sem sorriso.
Sem mágoa nos olhos, apenas um tipo de dor que não explode, que corrói devagar. Mariana afastou-se mais um passo, agora virando as costas. Seus pais levantaram, indignados. A cerimônia desmoronava diante de todos. E Lucas, parado no altar, não fez movimento algum para impedir. Eu sei que isso pode parecer um escândalo. Mas, pela primeira vez, eu não vou me esconder. Ele desceu os degraus do altar, tirou a flor da lapela e caminhou até o canto do salão. Parou na frente de Dona Célia. Olhou dentro dos olhos dela. Um silêncio se formou ao redor. Mãe, me perdoa? Ela demorou a responder. Passou a mão no rosto dele, como fazia quando ele era criança. Os dedos ainda tremiam. Eu te perdoei no dia que soube. Mas perdão não apaga o que você fez. Lucas assentiu. Sabia que ela estava certa. E, mesmo assim, ajoelhou ali, diante de todos. Eu não tenho como apagar o erro, mas posso começar diferente. E, se quiser, eu quero voltar para casa com a senhora hoje. Célia sorriu. Pela primeira vez naquela noite. Não precisa voltar para casa. Agora você pode me visitar, porque eu não tô mais lá. E quem te ajudou a pagar esse casamento? Fui eu. O salão gelou. Lucas franziu o senho. Olhou em volta. Como assim? Sandra se aproximou. Tirou o crachá que usava por baixo da blusa e estendeu para ele. Toda essa festa, cada flor, cada prato, cada luz. Tudo veio dela. Eu só fui o braço. Ela foi o coração. Lucas cambaleou como quem leva um soco no peito. Mariana assistia de longe, incrédula. A perfeição do casamento tinha sido construída sobre tudo que ele passou a vida tentando esconder. E ali, diante de todos, Lucas não tinha mais onde se esconder. O salão estava dividido. De um lado, os convidados em choque, desconfortáveis, como se estivessem assistindo a algo que não deveriam. Do outro, Lucas, de joelhos diante da mãe, os olhos vermelhos, o peito arfando. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era o homem de terno bem cortado nem o noivo perfeito. Era só um filho quebrado. Um menino grande pedindo perdão. Dona Célia segurava as mãos dele, mas o olhar ainda era firme. Amor não é amnésia. E o que ele fez não se apagava com um pedido bonito, ainda que sincero. Por que agora? Ela perguntou. Porque eu tô cansado de mentir. Cansado de fugir do que sou, de quem sou. E porque, vendo a senhora aqui, eu percebi que tudo o que eu tenho vale menos do que uma verdade dita no olho. Ela balançou a cabeça devagar. Por dentro, o coração parecia bater em câmera lenta. Tinha esperado por tantos anos esse momento. Mas quando ele chegou, não veio como nos filmes. Não teve música de fundo, nem abraço correndo em câmera lenta. Veio como é na vida real, confuso, dolorido e com feridas abertas. Você me matou em vida, Lucas. Ele baixou os olhos. Eu sei. E agora me pede para voltar? Não. Eu te peço para me ensinar de novo. Como a senhora fez quando eu era criança. Porque eu desaprendi. Me tornei alguém que a senhora não teria orgulho. E quero mudar isso. O silêncio que se fez depois disso foi denso. Um silêncio que nem o burburinho dos convidados conseguia quebrar. Mariana, parada perto do altar, enxugava discretamente uma lágrima, mas não se movia. Era como se soubesse que aquele casamento tinha terminado ali. Não por causa da mãe, mas porque ela não reconhecia mais o homem com quem ia se casar. Sandra se aproximou devagar, segurando os ombros de Célia com carinho. Sussurrou ao ouvido dela. A escolha agora é só sua. Ninguém vai julgar você por nada. Célia olhou pro filho. Ainda ajoelhado, ainda quebrado. E, por dentro, algo começou a ceder. Porque o amor de mãe pode até se calar, mas ele nunca morre. Ela sabia disso. Sempre soube. Então estendeu a mão e puxou Lucas de volta para cima. Você vai voltar para casa. Vai sentar na mesa. Vai comer meu arroz com feijão. E vai me olhar nos olhos todos os dias, até eu ter certeza de que meu filho voltou de verdade. Ele chorou. Chorou sem vergonha, como quem carrega o peso de uma vida inteira de mentira nas costas. E ela o abraçou. Forte. Pela primeira vez desde menino. Um abraço de perdão, mas também de aviso, não faça isso de novo.
Os convidados não aplaudiram. Muitos abaixaram os olhos, envergonhados, talvez pensando nos próprios silêncios, nas próprias mães esquecidas. A família de Mariana se retirou discretamente. E ela, com os olhos ainda marejados, caminhou até Lucas. Parou de frente para ele. Você foi covarde. Mas agora foi corajoso. Eu não sei o que vai ser da gente depois disso. Mas sei que, se você tivesse me escondido assim para sempre, um dia eu teria te odiado. E talvez você a si mesmo. Ele assentiu. Eu entendo se você não quiser mais isso aqui. Ela sorriu, triste. Não é mais sobre querer. É sobre merecer. E, por enquanto, acho que você ainda está começando esse caminho. Mariana se virou, tirou o véu e foi embora devagar, sem escândalo. Apenas foi. E ninguém tentou impedi-la. Lucas ficou ali, com a mãe ao lado, com os olhos inchados, mas com algo que há tempos não sentia, leveza. Pela primeira vez, não precisava fingir. Não precisava esconder o cheiro da roupa, a origem do nome, a cor da infância. Na saída do salão, ele passou pela placa de metal e a tocou com a ponta dos dedos. Espaço Célia Maria. Era o único nome que precisava estar ali. Já no carro, Dona Célia olhou pela janela e disse algo que ficou martelando na cabeça dele o caminho inteiro. Você pode até ter me esquecido por um tempo. Mas eu nunca deixei de te esperar. E filho que é filho, sempre volta para casa. E foi exatamente o que ele fez. E você, o que teria feito no lugar do Lucas? Teria coragem de encarar a verdade ou esconderia suas raízes também? Conta aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Ah, e se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo, se inscreve no canal A Vida Conta e ajuda a gente a continuar trazendo histórias que falam direto com o coração. Sua participação faz toda a diferença para a gente crescer junto.